Bom dia. Bom dia. Estão sendo contratados, devagarinho você vai colocando em prática aquela ideia de profissionalizar, de trazer pessoas da tua confiança para cada setor do clube. Não é uma ideia, né? É um plano. Não, estamos fazendo o que a gente se propôs a fazer quando a gente assumiu o Figueirense, que é montar o melhor time possível, como eu estava dizendo antes, com os melhores profissionais possíveis, para você ter um espírito de time grande, para você saber como é que tem que andar, o que você tem que fazer para de fato ser um time grande, né? Nós estamos fazendo isso, a gente só está trazendo profissional altamente qualificado. Eu acho que fora de campo, poucos clubes no Brasil vão ter uma equipe como a gente tem. Isso eu posso afirmar com muita tranquilidade. Então, estou muito feliz por ter juntado esse time, que eu conheço há muitos anos, com quem eu já trabalhei em vários lugares. E agora é botar tudo em prática, executar e colher os frutos. É isso, plantar. Alex, você gravou um material que a TV do clube vai veicular, apresentando aí todo o time do Figueirense. Você pode citar quem são essas pessoas que estão chegando, esses profissionais? Bom, fora o Milton, o Ivan e o Zé Mário, que vocês já conhecem, o Guerreiro, que se apresentou agora. Tem um que eu não sei se vocês conhecem muito bem, mas que é o Fernandes, que é a camisa 10, talvez vocês lembrem dele. E aí você tem o Vernalha e o Gustavo, que são meus sócios. E aí você tem o Fred, que é o vice-presidente de marketing. Você tem o Márcio, que foi apresentado aqui há pouco, que é o vice-presidente comercial. Tem o Tato, que vai ser o nosso braço em São Paulo, porque, querendo ou não, patrocínio, televisão, tudo que você pode pensar em área comercial está em São Paulo. Então o Figueirense vai ter um escritório em São Paulo para atender essas demandas. Tem também o Bart, que chegou para ser o vice-presidente de finanças e administrativo, ou seja, vai cuidar toda a parte do cofre, ele que vai ter a chave, então ninguém vai poder abrir. Quem mais? Que eu estou esquecendo alguém? Acho que é isso, né? Acho que é isso aí. Ty Sandals, o que você pode falar dele, hein? Ty Sandals! Olha, Ty Sandals é um menino extremamente promissor, que a gente está apostando muito. É um menino que tem uma base muito boa, porque ele fez a base dele no São Paulo, que é uma escola muito boa de base. Foi depois para o Grêmio, onde ele se juntou ao profissional. Tem 21 anos. Estamos apostando realmente que aqui ele vai conseguir desenvolver o futebol dele e ser titular do time com muito sucesso. Jogador diferente. Alex, o Figueirense está adquirindo os direitos desse jogador, são 2 anos de contrato, e você vê ele como um possível substituto do Robinho? Ele tem as características muito parecidas com o Robinho, mas ele tem algumas coisas que eu acho mais densas assim que o Robinho, né? Ele tem uma base muito forte. O Robinho, infelizmente, não teve uma base, né? Ele é um jogador muito agudo, muito técnico, muito rápido, um jogador que faz gol. Então eu acho que ele tem tudo para ocupar esse lado do campo, mas ele não joga só pela esquerda, né? Ele tem outros caminhos do campo onde ele atua, mas com certeza a ideia é um pouco essa. Parece que tem mais meta assim, de contratação daqui para frente, de jogadores? Olha, a janela fecha 18 de setembro, né? Então a gente está hoje com pouco tempo pela frente, a gente está vendo só situações muito pontuais, mas em tese hoje a gente fechou as contratações. A não ser que apareça alguma coisa muito especial que a gente acha que faz sentido, a gente traz. Senão, por enquanto, não. Como se trata de um jogador estrangeiro, o cara que vem da África do Sul, a vinda do Ty, ela pode estreitar uma relação com o futebol de lá, de alguma forma, até em relações fora da questão de 4 linhas de dentro de campo? Né? Bom, tem uma coisa bacana que eu vi ontem no Twitter, né? O Figueirense já virou notícia na África do Sul. Não sei se já tinha virado notícia na África do Sul, mas hoje é notícia na África do Sul. Então é legal, tem um jornal lá sul-africano que falou Figueirense, então é legal. Não, é óbvio que todas as coisas que você pode agregar em torno do jogador, como
ator do espetáculo, é uma coisa que a gente vai fazer, né? Óbvio que se tiver empresas sul-africanas, ou enfim, nós já estamos trabalhando isso para estreitar um pouco essa relação, porque a gente acha que tem todo sentido, né? Então nós estamos trabalhando isso, claro, com certeza absoluta. Alex, essa ideia para que o torcedor alvinegro venha ao estádio Orlando Scarpelli na sexta-feira e esses seus encontros com a torcida alvinegra, o que isso está produzindo, o que isso está te dando de feedback para delegar o clube? Antes de te responder, eu queria só fazer uma parêntese, que eu lembrei agora de um assunto que eu acho que é válido, não só em relação ao TAI, mas muitos outros jogadores. A gente vem sendo procurado por muitos jogadores e muitos empresários. Tem até jogadores que estão recusando de ir em clubes de Série A para vir para cá, por causa que aqui a gente paga salário em dia, a gente, né, o ambiente é bom, as coisas estão sendo feitas de maneira profissional, e isso está sendo um grande diferencial para os jogadores e para seus empresários. Mas eu acho que tem uma coisa que precisa ser um pouco abordada e talvez que vai mudar muito, que é a abordagem que a gente está tendo com os empresários. Os empresários de futebol, eles são assessores dos jogadores, eles não são donos dos jogadores. Eu acho que tem um pouco essa confusão na cabeça dos empresários no Brasil, devido ao fato que os clubes não tinham talvez os recursos, e aí os empresários acabavam colocando jogador, ajudavam até com outras coisas, enfim. E aqui a gente está tendo essa experiência de maneira muito dura, colocando claramente para os empresários que, primeiro, a gente não precisa de dinheiro, o que para eles é uma coisa meio estranha. Então não adianta vir aqui e tentar vir com proposta, etc. Eu já deixei claro para todo mundo, aqui não tem proposta. Você quer o jogador quer ir embora, você faz como aconteceu com o Robinho, você paga a multa, o jogador fala que quer ir embora, vai embora, acabou. Mas não tem... a gente não está aqui pedindo dinheiro, a gente não precisa de dinheiro. É uma coisa difícil para eles, né? E segundo, que eu acho que uma coisa que eles precisam realizar, de novo, o empresário não é dono do jogador, ele é assessor. O jogador é funcionário do Figueirense, CLT, ou seja, nós pagamos o salário dele, nós somos responsáveis por ele, pela saúde dele, pelo treino dele. Quando ele é demitido, nós é que pagamos as verbas rescisórias. Então, não adianta muito empresário achar que aqui ele vai mandar e que a gente tem que falar com o empresário e que não pode falar com o jogador. O jogador é nosso funcionário, a gente vai falar com ele como com qualquer outro funcionário. É assim que vai funcionar aqui no Figueirense. Então, eles vão ter que se acostumar com essa mudança. Respeitamos o papel deles, eles têm um papel importante, que é de assessorar o jogador, mas são assessores do jogador, não são donos e não são patrão, né? O jogador, nós é que pagamos salários. Então, eu só queria esclarecer isso, porque a gente percebe que está tendo alguma dificuldade com alguns empresários que não estão muito entendendo o nosso jeito. Nosso jeito é profissional, é aplicar as coisas como elas são, né? Então, eu queria deixar isso claro. Quanto à questão da torcida, tudo que for necessário para trazer a torcida, para aproximar a torcida, para que a torcida viva essa experiência, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu já falei isso várias vezes, não existe futebol sem torcida, né? A razão do time existir é a torcida, né? Times que não têm torcida é muito difícil, a grande maioria não sobrevive, para não dizer todos, porque você não tem um motivo, né? Você não tem torcida, você sobrevive de quê? Você não consegue ter televisão, você não tem para quem vender a televisão, você não tem porque ter patrocinador, porque ninguém vai assistir seu jogo. Então é muito difícil. Então, quando você tem uma torcida gigante, como é o caso do Figueirense, tudo que a gente conseguir fazer e proporcionar de melhorias, nós vamos fazer. E nós vamos fazer experiências novas, inovadoras, né? A gente vai agora no jogo do Boa, estamos trazendo a torcida, né? Colocando telão para assistir o jogo dentro do estádio. Aí vão ter várias outras iniciativas que nós vamos proporcionar para a torcida nas próximas semanas, até o fim do campeonato. Pessoal, posso liberar o Alex? Como é que está a relação, Alex, com essa turma que não rescindiu ainda? Acho que tem o Marlon, o Bruno Santos e o Iago, não sei se são esses três, não acertaram ainda. O Marlon está sendo emprestado, vai disputar a Copa Catarinense, ou Copa Santa Catarina, né? Copa Santa Catarina, está sendo emprestado. O Marlon, se eu não me engano, é o Tubarão. Tá? E estamos emprestando jogador. Por que a gente empresta jogadores mais jovens?
De novo, os jogadores têm que entender isso e alguns entendem, outros não. E muitas vezes, agora eu vou voltar ao meu assunto de empresário, por causa de pressão de empresário, que não, tem que jogar aí. O jogador, ele só tem valor se ele joga. O jogador que não joga, o negócio fala assim, não, sou jornalista, mas você trabalha? Não. Então, não sei como é que você trabalha, o que adianta? Nada, você tem que trabalhar, você tem que ter, né? Jogador é igual, tem que jogar. E não é que a gente está dispensando o jogador quando a gente está emprestando ele, é o contrário. Né? E tem vários casos de jogadores em grandes times que foram emprestados, ganharam força em outro lugar, depois voltaram e se firmaram como titulares. O que a gente quer é isso, é que eles ganhem experiência. Né? E a gente está no momento, vocês todos sabem, que não é momento de fazer experiência aqui no Figueirense nesse fim de campeonato. Agora, se eles pudessem ganhar experiência numa Copa Santa Catarina, nós vamos observar uma coisa que ontem, por exemplo, ontem não, na verdade essa semana, uma das coisas que me pediram sobre a função do Fernandes, né? O que o Fernandes faz, né? Ele integrou o núcleo de inteligência e uma das coisas que ele vai fazer agora, que para a gente é muito importante, ele vai se tornar um observador para a gente, não só de nossos jogadores, mas de jogadores que nós queremos trazer. Então, além do que ele faz no dia a dia no CT, ele vai acompanhar jogos onde tem jogadores que nosso núcleo de inteligência aponta como interessantes. E ele vai lá para observar. Ele tem experiência, ele conhece, ele sabe, né, como isso funciona, então ele vai fazer isso. É muito provável que muito provável não, na verdade a gente até já acertou isso, que o Márcio, o Gugu, fora do dia a dia dele, que ele está fazendo em campo, ele também vai junto com o Fernandes para fazer isso. E nós estamos trabalhando para que o Gugu se torne um pouco um scout de time adversário, né? Porque é uma coisa que não tem no Figueirense e que é muito importante. Né? Você tem alguém que vai, vamos jogar com boa, então vai assistir os últimos 3, 4 jogos para ver como é que é. A gente não tem isso, você fica vendo na televisão, mas não é igual do que vem em campo. Né? Então a gente está começando a montar as coisas para realmente estar à altura de competir. Né? É isso. Tenho 10 anos de São Paulo Futebol Clube como observador técnico, 4 anos de Flamengo agora mais recente e agora aqui no Figueirense. Veio com a gestão do Alex para a gente desenvolver o trabalho das categorias menores, do 11 ao 20. Já estamos trazendo os funcionários certos para cada categoria, analisando quem está aqui. Porque a verdade é essa, você não pode entrar no lugar e não saber quem é as pessoas. Então a gente está analisando tudo para montar a equipe para poder fazer um trabalho e gerar jogadores para o nosso profissional. Hoje o intuito maior é uma observação maior pontual da Taça São Paulo, da Copa Brasil Sub-17 e da Votorantim, que é a categoria que, vamos se dizer assim, é o xodó das categorias de base, que é o Campeonato Brasileiro do Sub-15. E ainda faltam algumas peças para trazer para a gente montar nossa alicerce aqui do Figueirense. O intuito de trazer jogadores vai ser sempre para o profissional, número 1. Pontualmente, se haver alguma situação favorável de jogador para fora do país, também vai ser tudo. É no clique do botão que a nossa direção vai saber o que se passa na base. Sérgio, de certa forma, essa função de coordenação é algo novo na tua carreira e desde a tua chegada, qual é a análise que tu fazes do desenvolvimento das categorias de base do Figueirense, que tem uma geração aí que vem ocupando seus lugares no time profissional? Bom, para mim, não que seja uma novidade, porque eu aprendi com os melhores profissionais. O São Paulo eu aprendi com os profissionais, mesmo sendo observador, eu estava sempre em reuniões, eles sempre me chamavam para reuniões. Então você vai captando tudo. E hoje eu estou assim, no Flamengo também, mas no Flamengo eu ficava em São Paulo, eu mandava jogadores para o Flamengo. O Matheus Sábio, o Ronaldo, o mais recente, né? O São Paulo teve o Breno, teve o Bruno Vini, teve vários. Eu não sou um cara de ficar falando, eu descobri, eu fiz, não, porque não é do meu perfil. Agora, no Figueirense, a gente vê que tem um potencial aqui na região, é fantástico. Essa região aqui é rica de jogadores. E não foi desabrochado isso aí. E como a gente tem um banco de dados muito grande, eu, o Felipe Gil, temos um banco muito enorme, a gente vai trazer isso para o Figueirense. Quando você fala em base, muitas vezes tem aquele conflito. O que é mais importante, formar ou vencer? O ideal é aliar esses dois pontos? É automático. É automático, porque eu particularmente, eu aprendi no São Paulo o seguinte, ver o jogador lá na frente.
Se eu quiser um jogador maturado, eu monto o melhor time que tem. É fácil fazer isso. Mas aí o troféu vai ficar cheio de pó na prateleira e eu não vou revelar jogador para eles. Não é meu intuito. Então, se você forma os jogadores, o que acontece? É automático o cara ser campeão. Isso eu aprendi muito. Eu fui campeão em todas as categorias do São Paulo, todas, Copa São Paulo, tudo. Então eu sei como formatar isso aí. Então por isso que eu estou muito tranquilo nesse cargo. Para mim não está sendo diferença nenhuma. Pessoal, posso liberar? Guerreiro, obrigado. Valeu. Fernando, só rapidinho, queria que tu falasse um pouquinho da tua parceria com o Milton Cruz, quando vocês já trabalharam juntos no São Paulo, essa afinação para a transição dos jogadores que vierem da base para o profissional do Figueirense enquanto ele for o treinador? Infelizmente no São Paulo não tinha essa transição. Eu sempre batalhei por isso. Talvez o Mito também, porque tinha que ter um homem na base e um homem no profissional para fazer esse intercâmbio. Eu sou um cara bem... Até eu guardo uma coisa que o Alex fala. Cada um no seu quadrado. Qual que é o seu quadrado? Eu faço a minha parte na base, levava eu era técnico sub-23, levava pro Muricy por meu treinar, fazia minha função lá e até logo, tchau. Não tinha a gente é amigo tudo, mas não tinha profissionalmente, a gente tinha essa não é distância, mas essa hierarquia, porque eu acho que eu gosto muito de hierarquia, eu respeito muito a hierarquia. Então, para cá vai ser quase igual. Naturalmente, o Milton tem mais um acesso, hoje aqui um pouquinho diferente, porque a gente tem um acesso de jogadores que ele precisar, ou que eu precisar dele. Às vezes tem um jogador da idade que eu vou precisar. Se ele me libera, vai. Mais ou menos isso. Valeu, é isso? Falou? Obrigado. Valeu. Obrigado.